Hoje a gente vai falar então sobre 4 tipos de criatividade. Vou deixar o comentário marcadinho aqui com o tema da nossa live. Boa noite Alessandra, boa noite Vanusa, boa noite Vika, boa noite para quem está chegando aí. E hoje a gente vai para mais uma live do Descomplica. Descomplica que vem com a intenção de simplificar os processos criativos, simplificar as nossas ideias como empreendedor. Então, ela é um pouquinho diferente do que a gente traz aí na maratona. Ela vem com um conteúdo, né, um aprendizado para a gente simplificar um pouquinho aí as questões de criatividade, empreendedorismo. E hoje a gente está trazendo para essa live 4 tipos de criatividade, uma classificação para a criatividade. Talvez você se identifique aí com algum grupo, você se identifique mais com um tipo, vai perceber como que talvez você funciona e como que você pode se ajudar ainda mais para nesses momentos de processos criativos onde você tiver que realmente criar alguma coisa, que você tiver que produzir algum material, buscar material, você entendendo essa classificação vai facilitar o seu processo. Boa noite, ver quem mais está, a Melissa, boa noite Daniel, a Dani hoje entrou com a marca dela, Brownies Daniele, Katiuska, é isso? Falei certinho? Boa noite, sejam bem-vindas. E hoje, antes de mais nada, deixa eu contar aqui, a gente recebeu, eu e o Daniel, gente, olha isso daqui, foi a Vika que nos mandou, trouxeram aqui ela, a Melissa e o Miguel, e ela tá assistindo aí a nossa maratona, né? E ela disse assim, olha só, já tem um monte de coisinha aplicada. E a gente nota aqui, olha só que lindo isso, veio na embalagem, eles estão fazendo experimentos. E a gente tá amando ser cobaia, amando. E eu quero ressaltar para vocês, olha a diferença que faz a gente colocar alguns detalhes, né? Então eles cuidaram da embalagem, como que está sendo colocado, tem fitinha, tudo bem fechadinho. Vem um pão aqui, gente, com um cheiro maravilhoso. Tá aqui, depois eu vou mandar as fotinhos para vocês. Ó, dá para espiar lá. Gente, muito amor, a gente vai experimentar com todo carinho aí, vai passar o feedback para eles também. Só pode ser delícia, né, Dani? Só pode ser delícia. E é muito legal a gente perceber como esses pequenos detalhes já podem aí fazer diferença. E a gente percebe aí o carinho com que eles embalaram, trouxeram pra gente experimentar com cartãozinho, tudo. Então, cheio de detalhes. Amei. Olha aí, Vivi, tem mais gente que quer experimentar também, hein? E não sei se eu não criei problema aí, mas eu vou contar. Amanhã eu já conto para vocês o que a gente achou. Mas é muito bacana a gente perceber aí que o pessoal já está empregando algumas técnicas, colocando algumas coisas aí em ação. E adorei ver, adorei mesmo, Vika. Parabéns aí pela iniciativa e vamos lá, tamo junto. Bom, hoje a gente vai falar então dos 4 tipos de criatividade. Como assim, Cris? Nem sabia que tinha uma classificação disso. Pois é, gente, essa classificação faz até pouco tempo assim que eu entendi melhor ela. Antes eu achava que eu tinha momentos que eu precisava ficar lá mais isolada para poder pensar algumas ideias, ou eu tinha momentos que era mais na pressão mesmo e não entendia exatamente. Mas é porque a gente tem esses 4 tipos, ou melhor, a gente às vezes tem mais um processo do que outro, às vezes a gente precisa mais de um jeito do que de outro, então a gente pode variar, a gente pode permear aí entre um tipo e outro, mas quando a gente entende como que funciona isso, como que funciona no nosso cérebro, como que funciona na parte mental, cognitiva, talvez isso facilite aí o seu processo na hora de criar. Logo, mais pessoas vão poder experimentar. Com certeza, hein, Melissa? Com certeza. Vocês estão aí fazendo várias e várias provas de receita. Acho que o pessoal vai querer provar e quem sabe aí, né, logo vai ter sucesso dessas coisas aí. A gente tá torcendo.
Bom, gente, então vamos começar. Primeiro tipo é o tipo de criatividade deliberada e cognitiva. É onde a gente tem esses dois pontos. O que é o deliberar, né? Deliberar é quando tu tem que fazer uma decisão que é depois de você passar ali por um momento de discussões, de análise, que é onde tu tem que quase que uma obrigação. Digamos que seria aquele momento, não que seja obrigação mesmo, mas seria aquele momento que tu precisa criar, que tu precisa sentar, entrar num consenso e decidir. Então, nesse momento, quando a gente está usando essa criatividade que é deliberada e cognitiva, a gente está nesse momento onde a gente precisa fazer esse processo criativo e usar o nosso cognitivo. O que é usar o cognitivo? É usar a parte de conhecimento, suas habilidades técnicas, aquilo que você conhece, que você aprendeu, que você adquiriu como conhecimento na sua vida. Então, quando a gente está falando do cognitivo, a gente está falando de conexões neurais aí que a gente faz em cima daquilo que a gente conhece, de habilidades que a gente tem. Boa noite, Ângela, boa noite, Jennifer, boa noite, Raíssa, sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Se vocês quiserem aí, vão colocando comentários, se tá ok, estão entendendo, já passei por isso, compartilha aí comigo pra gente ir conversando. E compartilha essa live aí também com quem você acha que merece aí descobrir o seu grupo, de que parte da criatividade que é. Compartilha essa live aí também para que isso possa chegar a ainda mais pessoas, tá bom? Aí compartilha lá no aviãozinho ali embaixo. Então, gente, essa parte da criatividade que é deliberada e cognitiva é quando eu tenho a intenção, quando eu preciso passar por esse processo. Eu tô num momento onde eu tenho 2 dias lá para decidir o que eu preciso fazer e eu preciso resolver. Então eu tô ali na pressão. Eu tô naquele momento onde eu preciso sentar, tomar a decisão, decidir e criar a melhor solução para aquela decisão ali. Então a gente diz que é a pessoa que tem a intenção, sabe o que está fazendo, tá? E ela vai usar os aprendizados que ela tem, aquilo que ela já adquiriu, aquilo que ela já conhece. Então, essa pessoa, ela vai ter este momento, vai estar ali no momento onde ela precisa resolver e ela vai usar os conhecimentos que ela tem. Essa é a primeira classificação. A segunda classificação é aquela pessoa que vai usar a criatividade de forma deliberada e emocional. Tá, então a gente já sabe mais ou menos aí o que é a deliberada, né? Que é aquele momento onde eu vou tomar a decisão baseado numa análise, baseado em discussões. A diferença dessa para a primeira que a gente falou é que nessa eu vou usar o coração, vou usar a minha intuição, vou usar o meu emocional para poder criar. Então, essa é aquela pessoa, é aquele criativo que tem a intenção, que está naquele momento, eu preciso tomar uma iniciativa, preciso decidir o que fazer, eu preciso solucionar aquilo que eu estou enfrentando e vou precisar ficar isolado. Vou precisar me isolar para mim poder pensar, sentir o que é que eu preciso definir naquele momento. Seja bem-vinda a Michele, da Corretora Luz aí também, seja bem-vinda, boa noite. Então, nesse momento, eu vou deixar de lado o racional e vou usar o meu emocional. Isso é quando eu tenho lá a criatividade que eu preciso resolver, eu tenho a intenção, mas eu vou usar o meu emocional, vou usar o coração aí para criar. Vou usar memórias, vou usar momentos, experiências que eu já vivi. E aí, nesse momento, eu vou me basear em experiências, vou me basear em memórias. E é por isso que é aquela pessoa que geralmente precisa ficar mais quietinha. É aquela pessoa que precisa meio que se isolar do mundo, assim, ficar lá num quarto quietinha, às vezes escutando uma música, alguma coisa que inspira ela, que vai despertar aquela emoção e ela vai então trazer esse processo criativo para fora.
Então, isso é a classificação que a gente usa quando a gente precisa usar a criatividade de forma deliberada e emocional. Aí a gente vai para o terceiro tipo de classificação, que é a criatividade de forma espontânea e cognitiva. Boa noite, Fabielle, seja bem-vinda. E nessa parte, quando eu uso a criatividade de forma espontânea e cognitiva, é quando eu uso ela de forma natural. Então, o espontâneo é aquela coisa que vem, sabe? Quando vem que nem mágica, às vezes a gente tá lá tomando banho, lavando o cabelo, e aí dá aquele clique da ideia. Então, eu não tô forçando, eu não tô no momento de pressão. Nesse momento, eu tô simplesmente, eu tô criando, gerando a ideia, mas eu tô gerando essas ideias a partir do meu cognitivo, a partir daquilo que eu conheço, a partir daquilo que eu adquiri, dos aprendizados que eu já tive. Então essa é a terceira forma, a terceira classificação para mim usar a criatividade. Quando ela ocorre lá de forma natural, sem essas obrigações, sem que a pessoa precise resolver aquilo, é aquele momento que eu não tenho exatamente um tempo definido para entregar aquela solução. Eu vou lá, pensando, vou deixando lá de molho, vou pensar no que eu já fiz e tal, mas eu não tenho aquela pressão de ter que resolver naquele momento. Então, é aquela pessoa que precisa dar uma respirada para a coisa fluir, sabe? Então, ela não se preocupa tanto em eu tenho que te entregar isso amanhã, eu tenho que resolver isso para ontem. Não, ela tem esse processo de uma forma mais lenta, numa forma mais natural. Não é forçado. E ela vem de forma natural e espontânea. Por isso que a gente tem esse nome, essa classificação. Só que o cognitivo vai justamente para aquilo que a gente está usando como conhecimentos, usando ali com aquilo que a gente já aprendeu. E aí depois a gente tem a última classificação, que é de forma espontânea e emocional. Aí me digam aí se vocês sabem quem é que usa esse tipo de criatividade. Quem souber pode colocar aqui nos comentários, vamos ver se vocês acham, tá? Essa pessoa é a pessoa que vai usar a criatividade assim, naquela forma mais e mais mágica possível. A ideia vem, a coisa surge e ela vai usar o emocional, ela vai usar a intuição dela, ela vai usar o coração, vai usar as experiências que ela já viveu. Quem é que geralmente usa isso? Quem é que geralmente é desse grupo aí, dessa classificação da criatividade? Será que alguém chuta aí quem é que faz parte desse grupo de pessoas? É aquela pessoa que não vai se preocupar com prazo. Ela simplesmente deixa a coisa fluir, deixa a ideia fluir, independente do tempo que leve. E aí ela tem esse processo mágica. Essa sou eu, Dani. Olha, essa sou eu. Então, aquilo acontece como mágica, sabe? A ideia vem e eu uso o meu coração, não é só a questão das experiências. Geralmente, quem usa esse tipo de criatividade são pessoas que são artistas, músicos, que estão lá buscando a inspiração nessa parte emocional. Então, Dani, se tu já te achou aí, tá? Mas às vezes a gente permeia entre eles. A que eu mais uso, eu vou ser bem sincera aqui, é a criatividade espontânea cognitiva, que ela vem, a ideia surge, mas ela geralmente está baseada em algum tipo de conhecimento, algum tipo de experiência que eu já vivi. Essa é a que eu mais uso. Mas cada um de nós, às vezes, passa por momentos onde a gente precisa acionar outro tipo de criatividade. E às vezes a gente entra num bloqueio criativo porque a gente desconhece que tipos são esses.
A gente não sabe exatamente qual que é a nossa forma mais fácil, qual é a forma que eu mais uso, e aí, quando eu preciso entrar num outro processo, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer para sair, para a coisa fluir. Então, por exemplo, se eu estou vivendo um momento onde eu tenho uma pressão, onde eu preciso usar aí as minhas artimanhas para que eu possa resolver um problema, para que eu possa sair e encontrar a solução, eu preciso entender como que eu funciono. E por isso que autoconhecimento é tão importante. Por isso que saber como que você faz esse processo é importante. Boa noite, Fábio. Seja bem-vinda. Às vezes eu tenho a criatividade espontânea também, emocional, oração e espontaneidade. A gente permeia entre elas, e é exatamente isso. Às vezes a gente usa mais uma do que outra. Tem momentos que é aquele momento assim, veio e fluiu, né? E aí a gente vai estar vivendo muito mais essa espontânea emocional, né? Agora tem momentos onde eu preciso resolver. Quando eu trabalhava com eventos, por exemplo, no salão de festa, eu tinha muitas questões que eram instantâneas, que era naquele momento. Então eu precisava arrumar uma forma de resolver aquilo na hora. Então, quando eu tinha essa parte de, digamos, ter que resolver na hora, na real eu estava usando a criatividade deliberada. E aí, nesse momento, se eu estou vivendo esse processo, eu preciso entender como que eu funciono. Se eu funciono mais de forma emocional ou se eu funciono mais pela forma cognitiva. Por que eu preciso entender isso? Se eu entender isso, esse processo vai acontecer da melhor forma. Então, por exemplo, digamos que... Vou contar assim uma experiência que eu vivi na época dos eventos, tá? Eu tive um evento uma vez que a gente teve que montar uma tenda. Era uma espécie, né, do telhadinho com tecido, e aí tinha essa parte superior e depois descia nas laterais. E quando, eu participei da montagem junto, mas, enfim, na correria, na função durante o dia, na montagem... Quando eu me dei por conta, estava quase começando já o evento e eu vi um rasgo no tecido. Um rasgo que estava na parte superior. E aí, naquele momento, eu precisava resolver rápido. Naquele momento, eu precisava resolver rápido. Só que naquele momento ali, como eu estava naquele alvoroço ali de começar o evento e tu tem que resolver, naquele momento ali... Eu olhei para o Daniel e disse assim, busca a escada, busca um grampeador e a gente vai fazer ali por cima, faz um enjambre, grampeia, não vai aparecer para quem está olhando de baixo. Foi uma solução simples, Só que naquele momento eu usei a criatividade de forma deliberada, porque eu estou pensando, eu tenho que tomar a decisão, e de forma cognitiva. Porque eu já tinha tido uma experiência antes, onde eu tive que grampear um tecido e eu sabia que ia dar aquele efeito como se fosse de uma costura, mesmo sendo feito de última hora. Então, naquele momento, eu usei esse tipo de criatividade, deliberada e cognitiva. Que organizador de evento que nunca passou por essas coisas. Exatamente, Lari. E tem coisa, né? Dá para escrever um livro das coisas que a gente passa em evento, né? Tem coisas que tu tem que pensar na hora. Então, quando a gente tem... Aí, o que é importante você entender? Essas são as 4 formas, tá? A gente está falando aí. A gente tem a forma de criatividade deliberada cognitiva, deliberada emocional, a espontânea cognitiva e a espontânea emocional. O que é importante eu saber? Quando que eu estou vivendo a deliberada, quando que eu estou vivendo a espontânea. Na deliberada eu estou na pressão, na deliberada eu preciso resolver. Eu tenho que encontrar a solução ali. Já na espontânea, é aquela coisa que flui. Que vai, que você não tem essa preocupação do tempo. Aí, o que é importante você saber? Será que eu funciono mais na parte cognitiva ou será que eu funciono mais na parte emocional? As pessoas que são práticas, geralmente, vão funcionar mais na cognitiva.
mas também não quer dizer que elas não vão usar o emocional. Talvez em algum dado momento você tá lá muito bem, muito feliz assistindo um filme, vendo, escutando uma música e vem aquele estalo. E aí você vai saber que naquele momento você está usando a sua criatividade espontânea emocional, que vem como mágica, que flui como mágica. Nossa matéria-prima é o pepino. Exatamente, Lari, a nossa matéria-prima. E não só no mundo dos eventos, né? Às vezes a gente tem que resolver pepino o tempo todo. Na nossa vida, às vezes a gente tem que resolver pepino. Eu vou te dizer que eu aprendi a fazer, o Daniel mexe comigo que eu tenho uma palavra. E eu digo para ele, eu aprendi a fazer armengue com um evento. Só que, tipo, o que é armengue? Eu não sei, nem nunca procurei o que é. Mas, pra mim, é tu fazer uma espécie de enjambração, né? Tu tem que enjambrar alguma coisa. E, às vezes, essa enjambração, ela realmente funciona. Porque ali eu estou usando o que eu conheço, eu estou usando a minha criatividade para conseguir ter o efeito que eu preciso naquele momento. Então, o que a gente vem trazendo nesses pontos aí da questão de criatividade é para que você saiba identificar como que você usa mais isso e como que talvez naquele momento onde você tenha que enfrentar alguma situação que tu precisa resolver na hora, se tu vai ser aquela pessoa que precisa meio que se isolar para dar uma pensada, mesmo que seja um espaço curto de tempo, ou se tu é aquela pessoa que tipo, não, vamos lá, vamos fazer isso, ou junta com alguém, pega outra informação, remodela e vai de novo. Tá? Então, se eu sei que eu estou vivendo um momento onde eu vou ter que usar essa criatividade de forma deliberada, onde eu vou ter que realmente colocar uma intenção, eu tenho que resolver essa questão, eu tenho que resolver esse problema, o que eu vou analisar? Será que eu vou fazer isso usando os meus conhecimentos, as minhas experiências? Ou será que eu vou usar isso de forma emocional? Ah, nesse momento, meu coração está dizendo para mim fazer isso daqui. E aí eu vou lá e aplico. Então eu aplico ali. Aquele meu processo criativo vai ser com o meu emocional. E quando eu tenho tempo para essa espontaneidade se gerar, para ela criar, para ela vir de forma natural, o que eu uso mais? Eu estou usando lá os meus aprendizados, eu estou usando as minhas experiências, ou, de novo, eu estou permitindo esse momento para mim usar o emocional, para mim usar coração, para mim usar minha intuição. Às vezes a gente vai ter momentos onde isso vai acontecer de forma mágica. E essa forma mágica vai ser essa forma espontânea, natural e que talvez você vai usar o seu emocional. Seja bem-vindo aí, Renascendo Vidas. A Ângela, a Vika voltaram também. A gente perdeu um pouquinho aí da conexão, mas estamos voltando. Tá? Então, gente, quando a gente está falando dessa parte cognitiva, a gente está falando lá do que eu tenho de memórias, do que às vezes eu tenho atenção, que eu bato o olho ali, foco naquele ponto, tipo de linguagem, meus comportamentos, tudo aquilo que vai do simples até o complexo, onde eu estou fazendo as minhas ligações neurológicas, né? Onde eu estou combinando, fazendo movimentos que a gente chama de sinergia. Eu estou pegando isso que eu sei, isso aqui que eu já vivi, estou juntando para o meu processo criativo acontecer. E esses vão ser os meus cognitivos. O emocional vai ser aquilo que a minha intuição está me falando naquele momento. Naquele momento eu estou me inspirando. Quando a gente fala isso de forma espontânea, quando isso vem naturalmente, é aquilo que a gente chama do ócio criativo. Alguém já ouviu falar aí no ócio criativo? O ócio criativo é esse momento onde eu tenho o tempo para a coisa acontecer e eu vou deixar que esses aprendizados se combinem e a coisa surja. A ideia surge. Eu crio o espaço. Tem gente, por exemplo, que consegue gerar ideias quando está meditando. Tipo, eu meditei, então parece que eu dei um ar dentro da minha parte mental, eu dei uma respirada, criei espaço, e aí parece que a ideia surge, parece que ela flui.
Então, gente, quando a gente fala desses 4 tipos, todos nós, talvez, a gente vai variar entre um tipo e outro. Já ia falar da meditação. Meditação, ócio criativo. Esses espaços, quando a gente cria esses espaços no nosso mental, é como se a gente estivesse lá no meio de uma bagunça, no meio do caos, e aí eu arrasto as coisinhas pro lado, sabe? Vem pro ladinho aqui, ó. Arrasto pro lado. E aí eu crio espaço para a coisa acontecer. Eu crio espaço para a criatividade vir, para ela surgir, para ela vir de forma ainda mais espontânea. Então, se eu entendo essa classificação, se eu entendo como eu funciono, e aí tem aí, claro, um processo de autoconhecimento também, talvez de você observar como que geralmente eu ajo quando eu estou trabalhando sob pressão, que eu tenho uma coisa que eu preciso resolver rápido, ou quando eu tenho tempo, como que surgem as ideias? Que tipo de atividade que eu estou fazendo? Será que essas ideias surgem por coisas que eu fui conectando, que eu fui mesclando, fazendo um mix ali? Ou será que isso surge de uma forma mais mágica, simplesmente vem? Então, quando você traz isso para o seu consciente, quando você consegue perceber de forma consciente como que você funciona, qual que é a maneira como você vai lidar com esse processo, você consegue ter um resultado ainda melhor. Porque daí você sabe o que você vai ter que fazer. Eu sei se eu vou ter que me isolar para resolver. Eu sei se eu vou ter que dar uma respirada. Eu sei se eu tiver que ir lá e meditar. A meditação forja o estado de consciência necessário para a intuição criar forma. Que lindo, que linda essa frase, Lari. Que linda essa frase. Exatamente, eu também concordo com isso. A meditação, ela forja esse estado. Porque a gente está lidando com aquilo que a gente está pensando, né? Eu falo muito aí a respeito da meditação, que é como se a gente estivesse de frente lá para uma avenida e os nossos pensamentos estivessem passando ali na frente, né? Eles estão lá. Só que quando eu observo isso, quando eu paro para entender isso, entender que eles estão ali, que eles fazem parte desse processo, exatamente aí que acontece do nosso intuitivo falar, dele vir à tona, de eu reconhecer isso de forma consciente. Então, fantástico, fantástico, Lari. Obrigada pela tua contribuição. Linda essa frase. Linda. Seja bem-vinda, Lola Doces. Então, gente, quando a gente está falando desses processos criativos, autoconhecimento é fundamental. Fundamental. Se eu me conheço, se eu sei como que eu vou ter que fazer para passar por esse processo, eu preciso, por exemplo, criar lá um projeto para minha empresa, uma ação. Eu preciso reformular algumas coisas. Eu preciso criar um trabalho para um cliente específico. Eu preciso gerar as ideias, saber como que eu vou fazer, como que eu vou apresentar. Então, como que eu faço? Eu sou aquela pessoa que vou precisar me isolar mais, ficar quietinha? Ou eu sou aquela pessoa que vou ter que criar momentos como de meditação ou de ócio? Então, se eu entendo isso, mais fácil vai ser para mim criar, mais fácil vai ser para mim passar por isso, mais fácil vai ser para mim organizar soluções, organizar ideias, combinar coisas, sinergia. Mais fácil fica. Então, autoconhecimento faz parte desse processo. Foi da minha equipe de DL. Olha, que legal, Ana. Então, já me conhece de outros carnavais aí, hein? Que bom ter tu aqui junto com a gente na live aí. Então, gente, 4 tipos, hein? Vamos repassar aí essas ideias para vocês ter bem em mente qual é essa classificação
da nossa criatividade. Então a gente tem o primeiro tipo, que é a deliberada cognitiva, que é onde eu estou usando justamente aquele momento onde eu preciso decidir, eu preciso tomar a decisão, eu tenho a intenção de tomar essa decisão e eu vou usar os meus aprendizados, os meus conhecimentos e as minhas experiências, tá? Deliberada cognitiva. A outra forma, deliberada emocional, aonde eu tenho a intenção, eu preciso resolver, eu tô com aquela questão ali, mas eu vou usar a minha emoção, eu vou usar o coração para decidir. É o que vem na hora, sabe? Eu tô lá vivendo a pressão, eu preciso resolver, eu sinto que é isso. Então eu vou usar essa parte mais sinestésica. Depois, e aí lembrando, tá? São aquelas pessoas, a deliberada emocional são aquelas pessoas que precisam ficar mais isoladinhas, sabe? Que eu preciso ficar quietinha para a ideia surgir, tá? Essa é a deliberada emocional. Depois a gente tem então a espontânea cognitiva, que é aquela que vai ter a ideia de forma natural, mas vai usar a combinação de conhecimentos. E aí a gente está falando do ócio criativo, a gente deu exemplos aí que a Lari trouxe também da questão da meditação. Então, quando a gente cria espaço para a coisa acontecer, eu não tenho tanta preocupação de tempo nem nada, mas eu vou estar num processo criativo combinando experiências e coisas que eu já vivi. E o último, que é o espontâneo emocional, que é aquele que acontece de forma mágica. E a gente lembra aí dos artistas, dos músicos, que eles estão naquele momento onde a criatividade surge de forma natural e eu uso o emocional. Às vezes que eu estou escutando uma música, às vezes eu estou lá no meio do mato e aí vem aquela coisa, flui, tá? Então são os 4 tipos aí. Importante frisar questão de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece e sabe como que a gente usa a criatividade, como que se dá o nosso processo criativo, mais fácil acontece as soluções de problemáticas que a gente tem no nosso dia a dia. Mais fácil a gente consegue resolver as coisas, né? Então, vamos trabalhar aí autoconhecimento, desenvolvimento, para que a gente possa cada vez mais se entender, se conhecer e aproveitar aquilo que você tem nas suas mãos. Usar a sua mente, o seu corpo, para você ter mais benefícios ainda, para você tirar proveito. A gente usa muito pouco da nossa mente. Nossa mente tem uma capacidade muito maior. Então vamos usar ainda mais, vamos trabalhar aí o autodesenvolvimento, as autodescobertas, para que a gente possa se entender, se conectar com a gente mesmo e aproveitar isso. Tá bom, gente?